ranking atualizado dos maiores patrocínios do futebol brasileiro. Você vai ver que o primeiro colocado está com a diferença de quase o dobro para o segundo colocado. No final, quero ouvir sua opinião, se você acha isso justo, se acha que é assim que tem que ser. Então, bora lá. Antes de começar esse ranking, eu quero pedir para você dar o like, porque quando você dá o like, você mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo é relevante para você. Ele vai continuar te entregando, beleza? Outra coisa que eu quero pedir é para me ajudar a bater a meta de 200 inscritos. Estamos com uma meta aí humilde, então cada inscrição vai ajudar demais. Então, bora lá, sem enrolação. Quinta colocação, a gente tem o time do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ele é patrocinado pela HBet e está faturando ali 60 milhões de reais por temporada. Né? Bastante dinheiro. O Atlético Mineiro que já tem batido nas finais do ano passado, chegou na Copa do Brasil, chegou na Libertadores, na verdade no ano retrasado, né? Em 2024, chegou contra o Botafogo, chegou contra o Flamengo, ano passado chegou numa final de Sul-Americana de novo, mas não está conseguindo emplacar. Então o Atlético Mineiro ficou com a quinta colocação. Na quarta colocação, na minha opinião, é uma quarta colocação surpreendente, porque quem tá lá é o Palmeiras. Palmeiras tem patrocínio da Sportingbet, que não é um valor ridículo, né, obviamente, mas como o Palmeiras concorre ano após ano pela segunda colocação dos campeonatos ou pela primeira colocação, mas tá polarizando ali as competições, às vezes com o Botafogo, às vezes com o Flamengo, às vezes com o Atlético Mineiro, mas o Palmeiras sempre tá lá, e ele tá na nossa quarta colocação com patrocínio da Sportingbet por 100 milhões de reais, né, o que não é pouco dinheiro. Na terceira colocação, a gente tem o time do Corinthians. Essa do Corinthians também é um pouco surpreendente, porque o Corinthians é notadamente o time com a segunda maior torcida, né? Então eu esperava que fosse um valor um pouco maior. O que deve prejudicar o Corinthians nas negociações é a grave crise financeira que o time atravessa. Se recuperou recentemente de um transfer ban, agora que está podendo voltar a registrar jogadores, e o patrocínio do Corinthians, que é o Esportes da Sorte, né? Um parênteses, todos os patrocínios são de casas de apostas, né? Sportingbet, VBet, H2Bet, tudo de bet. Então o Corinthians não é diferente, é o Esportes da Sorte com 103 milhões de reais, né? Muito pouco acima do Palmeiras. Uma coisa curiosa nesse ranking é que de colocação para colocação as coisas vão subindo de degrau por degrau, até que chega no primeiro colocado e vira uma montanha, né? Comparado o primeiro com o restante ou o primeiro com o segundo. Na terceira colocação, na segunda colocação na verdade, a gente tem o São Paulo. São Paulo me surpreendeu também estar nessa posição, mas não negativamente, surpreendeu positivamente, porque o São Paulo é um time que não tem brigado pelas competições. A torcida comparece em peso, mas a torcida do São Paulo não está entre as duas maiores do país, mas o São Paulo está entre os dois maiores patrocínios do país. São Paulo ali fatura o contrato com a Superbet de 113 milhões de reais por temporada. Muito dinheiro, muita grana. E o São Paulo é outro exemplo, assim como eu dei o exemplo do Corinthians, é outro que está ali afundado em crise. Na minha opinião, a crise que o São Paulo está atravessando está até pior, né? Está sendo até pior, escândalo, o presidente foi empichado, problema com camarote, corrupção, enfim, um mundo de problemas que o São Paulo tem para resolver, mas o problema do patrocínio não é um deles, né? O São Paulo está aí na segunda colocação com 103 milhões. E a primeira colocação é o óbvio, né? Todo mundo já imagina que é o Flamengo, mas a gente não imagina a lapada que é, né? O Flamengo está recebendo ali por volta de 220 milhões de reais. É muito dinheiro, da Betano, né, que também é patrocinadora do Campeonato Brasileiro. E a Betano paga aí a bagatela de 220 milhões de reais. O que faz o Flamengo ter um elenco ultra competitivo, né? Se você for olhar o time do Flamengo direitinho, tem dois muito bons jogadores por posição, tanto na lateral esquerda, na lateral direita. A única coisa que não tem é o centroavante, né? Eles acabaram de contratar o Paquetá, mas a questão do centroavante ainda é um calcanhar de Aquiles do Flamengo. Tem só o Pedro e o Bruno Henrique fazendo improvisação, às vezes ele já reclamou que não quer jogar naquela posição, mas enfim, esse é o ranking atualizado. Se esse tipo de conteúdo faz sentido pra você, eu vou pedir pra você se inscrever e deixar um like, deixar essa moral aí, porque todo dia a gente tem vídeo, seja te atualizando de alguma notícia bombástica do futebol europeu, brasileiro, seleção brasileira, enfim, ou fazendo esses rankings, esses tops, maiores salários. A gente já tem vídeo de maiores salários, maiores contratações da história do Brasil, do futebol europeu, enfim. Dê seu like, tamo junto, valeu!